Ok, estamos no ar. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez sejam bem-vindos à nossa página, não é? Estamos aqui, tal como combinamos, de realizar a live entre as redes sociais no dia 4, pontualmente às 17 horas. Tivemos um ligeiro atraso, não é próprio? Essa questão de tecnologia às vezes prende-nos a algumas situações. Estamos aqui no painel com o Dr. Garcia Matondo, assistente social. E no outro lado temos o Dr. Lopes Joaquim, também assistente social. Eles serão hoje os, digamos, guionistas, né? Vão levar em frente esse debate. Portanto, companheiros, sejam bem-vindos. Alguma palavra para o pessoal aqui que está nos acompanhar? Bom, primeiramente saudar a todos que estão aí do outro lado. Dizer que trata-se de uma reflexão que, diga-se ao bom da verdade, histórica, porque jamais, pelo menos nos anos em que nós existimos como assistentes sociais, é a primeira vez que nós realizamos um evento desta magnitude. Então é uma reflexão da qual esperamos a contribuição e a participação de todos. Não trazemos aqui verdades absolutas, mas trazemos aqui reflexões que servirão para algum passo para o futuro. Ok, do outro lado, Dr. Garcia. Exatamente, no momento como este em que o país está a viver, estamos numa fase de pandemia, e então achamos que este seria o espaço ideal para partilharmos reflexões, experiências, apesar de que já o teríamos feito, porém, mais vale tarde que nunca. Então temos hoje o tema sobre o serviço social em Angola, perspectivas e desafios. Então convidamos todos os colegas que estejam aí ligados, que daqui para diante vamos então desenvolver esta temática. São meramente reflexões, do nosso ponto de vista, conforme disse muito bem meu colega, que não tencionamos aqui trazer ideias, fórmulas, não, a intenção não é esta, mas simplesmente uma mera reflexão, não é? Então passamos logo de imediatamente na apresentação do objetivo e vamos dar sequência à nossa abordagem. Colega Lopes, tem toda a palavra sua. Bom, feita aqui está a apresentação, então nós vamos apresentar aquilo que são, ou aquilo que é o objetivo central deste nosso live, desta nossa comunicação. Da atuação do assistente social na construção de um tecido social digno, de forma impactante e atuante. E, por sorte, nós fazemos este live no momento em que estamos todos confinados, fruto da situação que estamos a viver internacionalmente, que é a pandemia do Covid-19. Entretanto, nós, enquanto assistentes sociais, não é? Temos este grande desafio de darmos cara e rosto, tanto e também mãos, para aquilo que são os desafios do momento. Para a nossa comunicação, nós temos um sumário em que vamos abordar a natureza e gênese do serviço social, isto no marco internacional. Depois vamos baixar para aquilo que é a institucionalização do serviço social em Angola. Vamos falar da perspectiva do serviço social, tanto em Angola, e vamos falar dentro da perspectiva, vamos falar da revitalização da Associação dos Assistentes Sociais de Angola. Vamos falar ainda dentro daquilo que é a perspectiva, o perfil de saída do curso de serviço social também em Angola. Vamos falar da produção científica em serviço social também em Angola. E vamos falar de desafios. E dentre os desafios que nós trouxemos aqui para refletir com os colegas e demais pessoas que estão aí do outro lado, vamos falar da formação e emancipação da profissão de serviço social em Angola. Vamos falar da categorização da profissão e vamos falar, por fim, tanto da afirmação profissional dos assistentes sociais em Angola. Para começarmos, tanto a nossa abordagem, importa situar a todos os colegas, se calhar é um refresh que nunca é demais, e aqueles que não são assistentes sociais, mas estão também do outro lado a nos acompanhar, importa aqui apresentar aquilo que é o conceito de serviço social. Bom, nós temos uma estrutura muito forte, muito organizada, internacionalmente, regionalmente e localmente. Internacionalmente nós temos a FIAS, que é a Federação Internacional dos Assistentes Sociais. A FIAS define o serviço social como sendo
a profissão vocacionada à promoção, no entanto, de mudanças sociais e a resolução de problemas sociais, tanto, bem como a emancipação da pessoa humana, promovendo assim o bem-estar através da defesa dos direitos humanos e da justiça social. Portanto, este é um conceito sintético daquilo que é a profissão de serviço social que nós buscamos da FIES. Agora, estando a definição ou conceito internacionalmente aceite, importa agora situar os colegas aquilo que é o marco histórico ou a gênese do serviço social a nível internacional. Bom, para abordarmos a gênese do serviço social, nós temos que recuar. E recuar significa situar os colegas de que o serviço social surge num contexto considerado triangular. Portanto, numa altura em que a humanidade viu-se perante a industrialização, a humanidade viu-se perante o capitalismo econômico e viu-se também perante ao liberalismo político. Portanto, é neste contexto em que surge o serviço social como profissão. Dizer que o serviço social, nesta altura, ao surgir, portanto, ele surge em duas perspectivas ou duas correntes, no entanto, específicas. Dentre destas duas correntes, nós estamos a falar da corrente endogenista, portanto, e a corrente exogenista ou a corrente histórico-crítica. O que é que nós entendemos ou o que é que se entende por corrente endogenista? Em termos simples, a corrente endogenista é meramente a corrente. Esta última corrente, que é a corrente exogenista ou histórico-crítica, ela é sustentada por teóricos como José Paulo Neto, Marilda Vilela Yamamoto, portanto, Maria Martinelli e Vicente Faleiros. Portanto, são estes autores que sustentam esta segunda corrente. Agora, para situarmos os colegas, sobretudo esta questão de correntes, importa aqui referir que o serviço social, enquanto profissão, é uma profissão eclética. E dizemos eclética por quê? Porque, em função da sua natureza, incidência, não é o público-alvo ou o objeto a que ela se propõe e o propósito que ela busca, no contexto em que ele se insere, estamos a falar aqui da matriz política, socioeconômica e cultural de cada país, ele, enquanto profissão, vai sofrendo estas mutações. É em função desta mutação da matriz política de cada país que ele vai sendo encarada ou que ela vai sendo inserido de acordo a estas matrizes que nós apresentamos. No entanto, ao falarmos, por exemplo, mais lá para frente daquilo que é o contexto angolano, nós vamos depois abordar como é que o serviço social surge, tanto como profissão em Angola, mas importa referir de que há sempre uma tendência de cada país buscar a corrente que mais lhe convém em função do sistema político, em função da matriz política, por exemplo, que cada país tem. Tivemos que fazer aqui um exemplo, nós poderíamos pegar uma realidade muito próxima a nós, que é a realidade de Brasil, Portugal, Cabo Verde, são países, portanto, lusófonos. Poderíamos pegar o serviço social que se desenvolve no Brasil e o serviço social que se desenvolve em Angola. Portanto, isto tem muito a ver com a matriz política, mas para não avançarmos e anteciparmos aqui os cenários, vamos agora partir para aquilo que é o serviço social em Angola, não é? Quando, como surge, em que contexto surge o serviço social em Angola. Garcia, tem a palavra. Obrigado. Exatamente. Vamos falar agora da institucionalização do serviço social em Angola. Dizer que nós não pretendemos trazer aqui uma abordagem exaustiva sobre o tema, até porque não é objeto da nossa abordagem, mas entendemos fazer uma incursão breve sobre a institucionalização do serviço social em Angola. Dizer que ele surge num conjunto de processos socio-históricos que, de certa forma, têm as suas determinações. Há fatores que incidiram para que, efetivamente, em Angola surgisse o serviço social. Estamos aqui a falar de fatores externos e internos. Vamos aqui mencionar alguns fatores que entendemos que têm uma influência significativa para o surgimento, para o nascimento
do serviço social em Angola. Vamos falar, por exemplo, da abolição do trabalho do escravo. Vamos falar da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos falar da independência dos países africanos. Vamos falar também da Igreja Católica, ou seja, a posição da Igreja Católica face à nova questão social, bem como também a evolução do próprio socialismo. E, finalmente, a implementação do trabalho assalariado. Estes fatores, aqui há uma junção. Alguns são externos e internos, contribuíram significativamente para o surgimento do serviço social em Angola. Mas gostávamos nós de assinalar aqui dois fatores fundamentais. Primeiro, é o que tem a ver com a Igreja Católica. Por que o serviço social em Angola está atrelado, está sob auspício da Igreja Católica? É bom que se diga que a Igreja Católica, da altura, imbuído no espírito evangélico, bem como também da própria doutrina social, foi publicando várias cartas papais, e aqui vamos referenciar um dos documentos fundamentais, que é a encíclica Rerum Novarum. Esta encíclica, que foi publicada pelo Papa Leão XIII, a 15 de maio de 1891, que Rerum Novarum, no fundo, significa das novas coisas, é um documento da Igreja Católica que visa olhar para o bem comum com maior preocupação, mas, acima de tudo, sobre a proteção do proletariado. Porque estamos a falar da altura em que há uma ascensão significativa do capitalismo, então a Igreja vai posicionar-se como aquele que defende o humanismo. Aqui há um caráter de moral na defesa do proletariado. E ainda há outro documento ainda que é de extrema importância, que é o Fidei Donum. O Fidei Donum é, no fundo, uma encíclica do Papa Pio XII, por sinal, a última encíclica. Ela foi publicada no 21 de abril de 1957. Que esta encíclica vai apelar à Igreja Católica, vai apelar a uma missionação mais efetiva no continente africano. E se nós repararmos, é efetivamente na década de 50 em que começam a chegar para Angola os primeiros missionários, com maior incidência, não é? Portanto, aí a evangelização vai ganhar uma nova roupagem, porque na altura Papa Pio XII vai temer aquilo que é a propagação do socialismo, mesmo também do próprio protestantismo. Então teme que a presença católica seja inferior em relação a estas confissões religiosas. Então aí apela à missionação. E ainda outro documento que também entendemos fundamental fazer referência é a encíclica Mater et Magistra, ou seja, a Igreja, Mãe e Mestra a nível da humanidade. Aqui é uma encíclica publicada a 15 de maio de 1961, vai fazer como se fosse uma nova roupagem, vai fazer uma recapitulação daquilo que os ideais defendidos pela Rerum Novarum, razão pela qual a Mater et Magistra ela é publicada no dia 15 de maio, mas já em 61, para voltar a apelar à consciência coletiva do bem comum, para voltar a apelar à preocupação da Igreja relativamente à classe dos explorados. E daí que o Papa João XXIII, nessa altura, faz a publicação deste instrumento de tamanha importância. Portanto, aqui estamos a olhar que a Igreja Católica, nessa altura, porque também estamos na década de 60, é a altura em que os países africanos começam a ganhar suas independências, não é? Então aqui a defesa dos explorados começou a ganhar aso, começou a ganhar mais relevância. E isso vai fazer com que a Igreja, o Estado português colonial, em consonância com a Igreja Católica, criem algumas instituições, criem escolas para formarem técnicos que vão executar os serviços sociais, não é? Então, aí começam a surgir os indícios que vão dar lugar, no entanto, ao serviço social em Angola. Mas é bom que se diga que o serviço social em Angola está ligado ao movimento capitalista. Ou seja, Paulo Neto também faz referência a isso e explica muito bem essa temática quando fala na sua obra sobre o capitalismo monopolista e o serviço social. Ele vai nos dizer que o serviço social surge como corolário, surge como resultado das mazelas do capitalismo. Porque o governo português, nessa altura, enquanto, depois de ter perdido
Brasil, uma das colônias que é de tamanha importância para a economia portuguesa, então ele vai virar todas as energias para a África, especificamente para Angola, implementando o trabalho forçado. Então viu-se obrigado a aumentar a presença dos brancos a nível da África, especialmente em Angola, aí os famosos colonatos. E aí os brancos começam a vir numa dimensão considerável para Angola, então a nível dos colonatos, e isso vai criar, a exploração aumenta significativamente, a discriminação vai aumentar de forma alarmante, e isso vai criar certas revoltas por parte do povo indígena. Basta olharmos na década de 60, em uma altura específica em que começam as revoltas, não é? Anticolonial. E aqui estamos a falar especificamente da revolta que acontece na Baixa de Cassange, estão lembrados? E também vamos aqui assinalar a luta das katanas, o famoso 4 de fevereiro. É efetivamente nesse contexto que o governo capitalista português vai ver-se na obrigação de criar serviços sociais. No fundo, não é para dignificar o indígena, não. É para que ele produza melhor, é para que o exterior veja que, afinal, não estão a explorar. Então, aí, na década de 60, muitos portugueses vão sair de Portugal para aqui, e nessa altura já aparecem assistentes sociais em Angola, vindo de Portugal. O que não seguiu, ou seja, depois daí, esses assistentes sociais vão criar condições de trabalho para cuidar os portugueses, fundamentalmente, porque são as famílias e não os angolanos, o povo indígena, não é? Então, a serviço social começa a fazer-se presente no nosso país. E nós concordamos também com Monteiro, quando ele diz que o aparecimento do serviço social em Angola é resultado das mazelas da classe burguesa colonialista. Efetivamente, neste contexto, não tem como. E ainda Monteiro traz aqui uma abordagem bastante interessante, quando ele diz que o serviço social em Angola é pai, Estado, e mãe, Igreja Católica. Ou seja, ele traz aqui uma simbiose, não é? Das duas personalidades, das duas autoridades. Que o Estado vê-se obrigado em criar condições para responder à pressão social, por um lado, e por outro vai recorrer à Igreja Católica para implementar, para executar então a intenção ab initio apresentada pelo Estado português. E então foi daí que começam a surgir alguns cursos intensivos no Fundo de Apoio Social do Instituto do Trabalho, mas com apoio didático do Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII. Isto estamos a falar especificamente em 1962. Não é? Mas, mais tarde, vai surgir uma política social, a chamada Ação Social no Trabalho, que no fundo é uma política que visou incorporar os assistentes sociais nas empresas. Para quê? Para que atendessem aspectos relacionados com os serviços sociais. Mas repito que a intenção do governo capitalista português é efetivamente o aumento da produtividade. Portanto, não é que estivesse preocupado com a dignidade humana, com os direitos humanos, com a promoção do bem-estar social. Não. O objetivo fundamental do Estado capitalista português foi efetivamente o aumento da produtividade. Então, vai aqui lançar mão a esta política, que é a ação social do trabalho, para a incorporação dos assistentes sociais vindos de Portugal. E importa aqui referir que a institucionalização do serviço social em Angola deu-se por meio da portaria número 4, não é? /62, de 30 de junho. Esta portaria que vai criar mais tarde o chamado IASA. O IASA é o Instituto de Assistência Social de Angola. E aqui há a chamada legitimação do serviço social precisamente em Angola. E foi nesse espírito que a Igreja Católica, também embalado nesta intenção do governo português colonial, e então vai criar o Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII. Foi efetivamente neste contexto. Aliás, é bom que refiramos que
Neste contexto, também na década de 50 para 60, em que surge os Institutos Gerais Universitários de Angola. Portanto, a nível do país, começaram a surgir as faculdades, universidades. Em Luanda surge a Faculdade de Medicina, no Luambo da Agronomia, no Lubango Veterinário. Portanto, é nessa altura que começa a surgir o ensino superior de Angola. E surge o Pio XII, que eu chamo o Instituto de Educação e Serviço Social, que tinha por missão formar trabalhadores sociais. E é bom que se diga que a intenção não era exclusivamente formar assistentes sociais, mas sim formar todos trabalhadores sociais que atendessem à área social. E nessa altura, a escola formava auxiliares de infância, vigilantes sociais, ativistas sociais, educadores sociais e próprios assistentes sociais. E muitos desses, alguns até já trabalham nas empresas, viam simplesmente para terem a formação que era sustentada pela Igreja Católica e depois regressavam nas suas empresas para então atenderem um aspecto relacionado com as áreas sociais. Portanto, é neste pequeno contexto que surge o social em Angola. E aqui vamos afirmar categoricamente, porque a bibliografia que nós lançamos mão faz esta referência, dizer que em Angola nós temos pouco quanto a isso. Recorremos-nos da bibliografia de Amor Antônio Monteiro, não é? Faz referência a isso, apesar de termos já um trabalho antecedente a esta, que é o trabalho da professora Felisbera do Espírito Santo, não publicado ainda, mas que também serve efetivamente de sustentáculo bibliográfico para a abordagem. Portanto, o Pio XII surge nesse contexto, 60, só arrancou em 63, é? Com vários cursos, sobre o auspício da Igreja Católica, especificamente aí do Dom Pinho Alves, é? Que era o representante em Angola da Igreja Católica, e foi encerrado em 1977. Por razões aqui não trazemos à tona, julgamos ser de fundamentos sociopolíticos do contexto, então, o Instituto foi criado para depois ser refundado em 2005. Portanto, só em 2005 que vai ser refundado, mas já com uma outra nomenclatura. Estamos aqui a falar do Instituto João Paulo II, ou atualmente conhecido por ISUP, não é? E só depois, passados 5 anos, em 2010 especificamente, vai surgir então o Instituto Superior de Social, que é a primeira instituição estatal em Angola a formar quadros sociais, particularmente assistentes sociais. Portanto, numa resenha histórica sobre o surgimento do serviço social em Angola, apraz-nos fazer este pequeno caminho que entendemos que acaba por elucidar significativamente qual é o percurso que a profissão em Angola caminhou. Há uma nota que gostamos de fazer. Não significa dizer que antes de 62 em Angola não se praticasse serviço social, ou não havia. Havia. E onde é que saíam? De Portugal. Havia, sim, assistentes sociais importados. Mas só com a institucionalização, com a criação da escola Pio XII, é que vai formar efetivamente assistentes sociais. Daí que nós entendemos e também comungamos a mesma ideia de Monteiro, quando afirma que a natureza social em Angola começa com a formação, com a profissionalização e com a sua categorização. Portanto, de lá para aqui vão se formando um conjunto, um número significativo de centros sociais espalhados por Angola e não só, que vão contribuindo significativamente na promoção do bem-estar, na defesa dos direitos humanos, bem como na promoção da justiça social. Portanto, é isso que nos apraz dizer relativamente à institucionalização do serviço social em Angola. Ok, muito obrigado, colega Garcia. Vamos dar sequência. Ainda temos muito por abordar durante essa transmissão. Pese embora vamos sentindo algumas questões técnicas que vão nos dificultando, mas está tudo sob controle. Doutor Garcia, podemos avançar para o segundo painel? Afirmativo, vamos agora abordar a temática relativa às perspectivas, não é?